2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: sofra comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofra comigo. Paulo chama Timóteo para sofrer por uma causa. Paulo afirma que não só ele, mas Timóteo foram chamados para sofrer. E aqui está, meus irmãos, um tema negligenciado, mal compreendido e evitado em lugares de culto. Mas sofrer está dentro da vontade de Deus para minha e para a sua vida. Se não, vejamos a primeira epístola que Pedro escreve, lá no capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Há quem diga que sofrer é consequência de um chamado pessoal. Mas Pedro, quando escreve a primeira epístola universal, pelo menos 13 vezes ele vai falar sobre essa experiência desagradável, mas que faz parte da nossa vida, sofrer. E no capítulo 4, versículo 19, ele está dizendo que devemos sofrer segundo a vontade de Deus, praticando o bem. Bem, como eu sofro na vontade de Deus? 1, praticando o bem. E 2, ainda na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a seguir, olha o que ele diz: que mérito há em suportar correção se cometeu algum erro? Mas, se suportais o sofrimento quando estiverdes fazendo bem, isso agrada a Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Bem, entendemos pela Bíblia que sofrer faz parte daqueles que foram chamados. E sofrer faz parte do chamado universal. Todos quantos foram chamados vão experimentar sofrimento. Bem, 3, devemos sofrer fazendo o bem. E 4, devemos sofrer como Cristo sofreu. Devemos sofrer calados. Ninguém gosta de falar sobre o sofrimento. As pessoas até ensinam a evitar o sofrimento, a fugir do sofrimento. Mas sofrer é um aspecto da vontade de Deus para a sua vida. Então, meu irmão, sofra em conformidade com a vontade de Deus. E temos lido aqui Pedro ensinando a igreja a sofrer fazendo bem, a sofrer calado, a sofrer por um propósito, a sofrer como Cristo sofreu. É o que diz o texto. Então, meu irmão, você que está nesse momento de sofrimento, fique calado. Você que está nesse momento de sofrimento, não se justifique, não se vitime. Faça o bem. Imite Jesus, sendo um genuíno cristão. Esse sofrimento, querendo Deus, vai passar. E esse sofrimento vai agregar à sua vida um peso de glória. Bem, paz do Senhor, Deus te abençoe.